O terror no cinema, em boa parte, parece sobreviver repetindo e reciclando ciclos de clichês. O subgênero de zumbis parecia totalmente estagnado até surgir Extermínio em 2002, com mortos-vivos turbinados em velocidade e ferocidade. Um simples detalhe trouxe uma outra dinâmica e novas possibilidades que foram repetidas em produções como o remake de Madrugada dos Mortos, Zumbilândia, Guerra Mundial Z e Invasão Zumbi. Agora é a vez de When Evil Lurks incrementar o subgênero de possessão demoníaca, fazendo uma espécie de mistura de filmes de exorcismo e pós-apocalipse. É como se combinasse Evil Dead e Invocação do Mal em um mesmo filme, apresentando uma trama na qual o mal funciona como uma espécie de vírus contagioso ameaçando cidades inteiras. Bem-vindos a mais uma Crítica Punk. A história começa em uma região de zona rural, onde os irmãos Pedro, vivido por Ezequiel Rodrigues, e Jimmy, interpretado por Damian Salomon, estão caçando. Ao ouvirem o som de tiros, encontram um corpo destroçado na mata. Seguindo um mapa que encontram junto ao corpo, chegam a uma casa na qual há um homem em estado de possessão demoníaca. Com o corpo desfigurado, caído em cima de uma cama sem poder se mover, o possesso agoniza sob os cuidados da mãe e do irmão, que já aguardam a ajuda das autoridades há mais de um ano. A presença de alguém possuído na região aterroriza um fazendeiro, Ruiz, interpretado por Luiz Zimbrovski, e resolve ele mesmo, junto aos irmãos que descobriram a situação, se livrar do infeliz, o levando para longe do local. A ação do trio, ao invés de resolver o problema, termina por espalhar a influência do demônio pela região e especialmente atrair a ameaça para eles e seus familiares. A partir de então, uma série de desgraças começa a acontecer com todos os envolvidos no ato. When Evil Lurks é uma produção com o selo Shudder, um streaming norte-americano especializado no gênero terror. Além de ter filmes de diversos estúdios em seu acervo, também investe em produções próprias. Os originais Shudder costumam ser produções notadamente baratas, com elenco reduzido e efeitos contidos, investindo na construção de personagens em histórias recheadas de diálogos exaustivos que tentam esticar ao máximo tramas comuns. O espectador aguarda uma promessa que nem sempre se cumpre. É o que acontece em filmes como Presos na Floresta, Spoonful of Sugar, Who Invited Them e From Black. Claro que há honradas exceções. No topo destas está When Evil Lurks, do roteirista e diretor argentino Damien Rugna. Ainda sem adaptação para o português, uma tradução livre seria algo como Quando o Mal Espreita, ou ainda Quando o Mal Chega. Nos primeiros minutos do longa, percebemos que aquele mundo não é exatamente o nosso mundo, ao menos não como o conhecemos agora. É como se o When Evil Lurks se passasse em uma realidade alternativa, na qual a presença de demônios não fosse mais ficção bíblica, embora que a maioria das pessoas resolva simplesmente continuar negando o sobrenatural, tal como as pessoas que negaram a pandemia da Covid-19. When Evil Lurks tem um controle narrativo que funciona habilmente, na maior parte do tempo de projeção, para travar a atenção do espectador. A história começa com um ritmo mais lento, apresentando partes do mistério e do conflito, engatilhando a ação que virá. A partir do ponto em que ocorre a primeira consequência do que os personagens fizeram ao remover o corpo do possesso, o filme acelera, imprimindo um ritmo de urgência que contamina o espectador. Pelo desespero de Pedro, esperamos que algo terrível acontecerá a qualquer momento. O filme dá uma pista do que vai acontecer, e então algo acontece. E assim o roteiro segue provocando a audiência e a satisfazendo pouco depois. Provoca novamente e a satisfaz novamente. O gore se faz presente, mas não é um artifício usado isoladamente apenas para chocar. O filme fornece sequências de pratos cheios de sangue, pústulas e vísceras, mas há uma construção de clima, de elaboração de uma história que justifique as barbaridades que são apresentadas. Mais do que uma simples história de terror, o longa constrói uma mitologia própria que vamos descobrindo no decorrer da projeção. De onde vêm os demônios? Qual o propósito deles? Como se defender de seus ataques? O filme não nos deixa completamente no escuro. As respostas, quando vêm, não matam totalmente o mistério. Não tomam definitivamente o espectador "e agora?". Ao contrário, fazem com que a trama abra mais possibilidades. As regras daquele mundo são apresentadas, um número de regras que fornece uma linha de protocolos a serem seguidos e permite que os personagens a sigam para tentarem sobreviver. Acompanhamos os personagens em situações nas quais compartilhamos suas dúvidas e receios, qual a reação ou atitude que vai levar à morte e qual dará uma chance de viver.
Não precisamos simplesmente simpatizar com o protagonista, que nem de longe parece o tipo heróico, para nos importarmos com ele e com os demais personagens. É como se fosse uma guerra na qual torcemos naturalmente pelos humanos. O mundo de When Evil Lurks é desolador. As pessoas estão abandonadas à própria sorte, seja pelas autoridades terrenas, representadas pelas forças policiais e pelo prefeito enquanto líder político, seja pelas autoridades espirituais. Não adianta rezar, Deus não está ouvindo. A mulher do fazendeiro Ruiz alerta que uma das cabras do rebanho está com um olhar diferente. O animal parece desafiar o fazendeiro a matá-la. Até esse ponto, estamos em dúvida, assim como os personagens, sobre o tamanho da ameaça. A partir de então, o espectador passa a ter consciência que o perigo é real. Em busca do corpo perdido do homem possuído, Pedro e Mirta, vivida por Silvina Sabater, chegam a uma escola infantil. Embora seja noite, o local ainda está repleto de crianças. A dupla pede a ajuda delas para encontrar o corpo do possesso, mas será que elas são confiáveis? O irmão do homem possuído passou a noite escondido na casa de Pedro. Ao amanhecer, o garoto revela o que aconteceu com sua mãe, que havia desaparecido. Se você se interessou por When Evil Lurks, eis alguns filmes semelhantes. Uma Noite Alucinante 2. Ash Williams, sua namorada e um casal de amigos viajam para uma casa de campo para passar o final de semana. Ao lerem as páginas de um livro antigo que encontram no local, libertam demônios que possuem seus corpos. Fantasma. Em uma cidade do interior dos Estados Unidos, os cadáveres de um cemitério estão desaparecendo. Um grupo de amigos investiga a funerária comandada por um estranho senhor e descobrem o que está acontecendo com os corpos. Demons. Em um cinema, os demônios de um filme de terror pulam o telão e atacam o público. Quem é ferido pelas criaturas também se transforma em um demônio, iniciando uma pandemia.